Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje vou contar para vocês sobre Helena, uma jovem que nunca tinha ficado sozinha com um homem até a noite em que salvou a vida de um milionário em um acidente. O que ela não imaginava é que aquele gesto mudaria tudo. Entre segredos de família, uma gravidez inesperada e um amor que parecia impossível, essa história vai mexer com seu coração. Se você ainda não é inscrito, aperta esse botão de inscrição agora para não perder as próximas histórias. E me conta aqui nos comentários, o que você está fazendo enquanto ouve essa história? Está relaxando depois do trabalho? Fazendo alguma tarefa em casa? Conta pra mim. Bom, agora vamos ao que interessa. Nossa história começa aqui. Helena Andrade tinha 23 anos e trabalhava como bibliotecária na pequena cidade de Vila das Águas, no interior de Minas Gerais. Era uma daquelas cidades onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as ruas eram tranquilas e o ritmo da vida seguia devagar, como um rio calmo que nunca tem pressa de chegar ao mar. A biblioteca municipal ficava no centro, um prédio antigo com janelas altas e prateleiras de madeira que cheiravam a história e a tempo parado. Helena amava aquele lugar mais do que qualquer coisa no mundo. Entre os livros, ela se sentia completa, protegida, como se cada página fosse um abraço que a afastava da solidão que carregava no peito desde que tinha perdido os pais. Naquela tarde de quinta-feira, Helena organizava os livros novos que tinham chegado na semana anterior. Eram poucos. A verba da prefeitura era curta, mas ela tratava cada um com o carinho de quem recebe um presente raro. Passava a mão pelas capas, sentia a textura do papel, abria na primeira página e lia as primeiras linhas, como se estivesse conhecendo um novo amigo. Tinha um romance ali, uma história de amor impossível entre uma costureira e um conde europeu. Helena suspirou enquanto lia a sinopse. Histórias de amor sempre mexiam com ela de um jeito estranho. Despertavam uma vontade profunda de sentir aquilo que os personagens sentiam, mas ao mesmo tempo a enchiam de medo. Medo de se entregar, medo de se machucar, medo de perder. Ela colocou o livro na prateleira de novidades e olhou pela janela. A praça em frente à biblioteca estava vazia. Só tinha um cachorro deitado à sombra de uma árvore e o seu Joaquim varrendo a calçada da padaria. A vida em Vila das Águas era assim, previsível e segura. Helena sabia exatamente o que ia acontecer em cada dia da semana. Segunda-feira, menos movimento na biblioteca. Terça e quarta, algumas crianças vinham depois da escola. Quinta, quase ninguém. Sexta, o pessoal pegava livros para o fim de semana. E assim, a roda girava. Sempre igual, sempre no mesmo ritmo. Não que ela se importasse com isso. Na verdade, a rotina a acalmava. Depois de tudo que tinha passado, a previsibilidade era como um cobertor quente em noite de frio. A campainha da porta tocou e Helena virou a cabeça. Era Beatriz, sua melhor amiga desde a infância. Beatriz era professora de português na escola estadual e passava na biblioteca quase todos os dias depois do trabalho. Ela entrou com aquele sorriso largo que iluminava qualquer ambiente, jogou a bolsa em cima do balcão e se jogou na cadeira que ficava ao lado da mesa de Helena. Mais um dia de glória na educação pública brasileira, Beatriz disse, rindo e tirando os sapatos. Os meninos estavam impossíveis hoje. Acho que tem lua cheia ou alguma coisa no ar, porque eles não paravam quietos nem amarrados. Helena sorriu. Gostava daqueles momentos com Beatriz. Eram os únicos em que ela realmente se sentia à vontade para falar sobre qualquer coisa. Aqui foi dia tranquilo, Helena respondeu, voltando a arrumar os livros. Só veio a dona Marieta devolver aquele livro de receitas que ela pegou o mês passado. E o Pedrinho pedindo gibi do Cascão. Beatriz riu e ficou olhando para a amiga por alguns segundos, com aquela expressão de quem estava pensando em algo sério. Lena, posso te fazer uma pergunta? Ela disse, usando o apelido carinhoso que só ela tinha permissão de usar. Helena parou o que estava fazendo e olhou para Beatriz, já desconfiada. Depende da pergunta, respondeu, voltando a arrumar os livros, tentando parecer despreocupada. Você nunca pensa em namorar? Tipo, ter alguém na sua vida? Sair, beijar, sei lá, viver um pouco? Beatriz falou de forma direta, como sempre fazia. Ela nunca teve papas na língua
E Helena sabia disso. A pergunta, no entanto, pegou Helena desprevenida. Ela sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar, fingindo estar muito concentrada em organizar os livros por ordem alfabética. Eu vivo, Bia. Vivo do meu jeito, Helena respondeu, a voz saindo mais baixa do que ela gostaria. Não preciso de homem nenhum para ser feliz. Beatriz suspirou e se levantou, indo até a janela. Eu sei que você não precisa, mas querer é diferente de precisar, Lena. Você é linda, inteligente, tem um coração enorme. Merece ser amada, ser feliz com alguém. Helena sentiu um aperto no peito. Aquele assunto sempre a incomodava, porque tocava em feridas que ela preferia manter fechadas. Desde que os pais tinham morrido, 5 anos atrás, ela tinha se fechado para o mundo. O acidente tinha sido terrível, inesperado, brutal. Eles voltavam de uma viagem para visitar a irmã da mãe em Belo Horizonte, quando o carro derrapou na pista molhada e capotou. Os dois morreram na hora. Helena estava com 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de biblioteconomia e de repente se viu sozinha no mundo, tendo que cuidar de tudo, do enterro, da casa, das contas. Não teve tempo de sofrer direito, não teve tempo de processar a dor. Só teve que sobreviver. E sobreviver significou se fechar, se proteger, não deixar mais ninguém entrar. Eu tenho medo, Bia, Helena finalmente admitiu, a voz quase um sussurro. Tenho medo de me apegar a alguém e perder de novo. Não sei se aguento passar por aquilo outra vez. Beatriz voltou até a amiga e segurou suas mãos com firmeza. Eu entendo, Lena. Entendo mesmo. Mas você não pode viver com medo para sempre. Seus pais não iam querer isso para você. Eles iam querer te ver feliz, vivendo, amando. Helena sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Não gostava de chorar. Chorar era abrir a porta para toda a dor que ela mantinha trancada lá no fundo. Eu sei, ela disse, apertando a mão da amiga. Mas não é fácil, Bia, não é fácil. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, só o barulho do relógio de parede marcando o tempo. Beatriz quebrou o silêncio primeiro. Tá bom, não vou forçar. Mas promete que vai pensar no que eu falei. Promete que vai se permitir sentir alguma coisa se aparecer alguém legal. Helena assentiu, mais para encerrar o assunto do que por concordar de verdade. Prometo, disse, sem muita convicção. Beatriz sorriu e pegou a bolsa. Vou indo então. Tenho que passar no mercado antes de ir para casa. Amanhã a gente se vê? Helena confirmou com a cabeça e acompanhou a amiga até a porta. Quando Beatriz saiu, a biblioteca ficou em silêncio novamente. E Helena voltou para sua mesa, mas não conseguia mais se concentrar nos livros. Ela olhou para o relógio. 5:30 da tarde. Mais meia hora e ela podia fechar a biblioteca. Decidiu adiantar o serviço e começou a apagar as luzes dos fundos, trancar as janelas, organizar a mesa. Quando finalmente trancou a porta principal e colocou a chave na bolsa, o sol já estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Helena respirou fundo e começou a caminhar pela rua principal em direção à sua casa. A casa ficava a uns 15 minutos a pé, numa rua tranquila, com árvores dos dois lados. Era a mesma casa onde ela tinha crescido, onde os pais tinham vivido, onde as lembranças boas e ruins estavam guardadas em cada canto. Ao entrar em casa, Helena sentiu o silêncio pesado que sempre a recebia. Largou a bolsa no sofá e foi direto para a cozinha preparar um chá. Enquanto a água fervia, ela olhou ao redor. A casa estava exatamente como os pais tinham deixado. Ela não tinha mudado quase nada, como se mexer nos móveis ou trocar as cortinas fosse apagar a memória deles. As fotos ainda estavam nas paredes, a cadeira favorita do pai ainda estava no canto da sala, o avental da mãe ainda pendurado na cozinha. Helena sabia que aquilo não era saudável, que ela precisava seguir em frente, mas não conseguia. Aquela casa era tudo o que ela tinha deles, e ela não estava pronta para deixar ir. Pegou a xícara de chá e foi para a varanda dos fundos, onde tinha uma cadeira de balanço que dava para o pequeno jardim. Sentou e ficou olhando as flores que a mãe tinha plantado anos atrás. Estavam meio abandonadas, mas ainda resistiam, ainda floresciam de vez em quando. Helena tomou um gole do chá quente e deixou a mente vagar.
Pensou nas palavras de Beatriz. Pensou em como a vida dela tinha se tornado pequena, segura, mas também solitária. Será que ela realmente tinha medo de amar? Ou será que simplesmente nunca tinha aparecido alguém que a fizesse querer arriscar? Ela não sabia a resposta. Só sabia que naquele momento, sentada na cadeira de balanço com a xícara de chá nas mãos, ela se sentia completamente sozinha. E pela primeira vez em muito tempo, aquela solidão doeu de verdade. 3 dias depois daquela conversa com Beatriz, Helena saiu da biblioteca mais tarde do que o normal. Tinha ficado organizando o inventário dos livros, uma tarefa chata que ela vinha adiando há semanas, e quando percebeu, já eram quase 8 da noite. O céu estava carregado de nuvens escuras e pesadas, daquelas que anunciam tempestade forte. Helena olhou para cima e apressou o passo. Não tinha trazido guarda-chuva, e a previsão do tempo tinha avisado sobre chuvas intensas para aquela noite. Ela pegou o caminho de sempre, pela rua principal até a esquina da padaria. Depois virava à esquerda e seguia pela estrada de terra que levava até o bairro onde morava. Quando estava na metade do caminho, as primeiras gotas começaram a cair. Eram grossas e frias, batendo no asfalto com força. Em poucos segundos a chuva ficou violenta, daquelas que encharcam em minutos. Helena começou a correr, tentando se proteger com a bolsa sobre a cabeça, mas era inútil. A água caía como uma cortina, atrapalhando a visão, molhando tudo. Ela já estava completamente encharcada quando ouviu um barulho estranho vindo da estrada à frente. Era um som de motor acelerado, de pneus derrapando no asfalto molhado, de metal raspando contra metal. E então um estrondo terrível que ecoou pela noite como um trovão. Helena parou de correr, o coração disparado. O barulho tinha vindo de uma curva logo à frente, uma curva perigosa, que já tinha sido palco de vários acidentes ao longo dos anos. Ela hesitou por um segundo, o instinto mandando que ela corresse para casa, mas algo mais forte a puxou na direção do barulho. Ela largou a bolsa no chão e começou a correr em direção à curva, a chuva batendo no rosto, o medo apertando o peito. Quando chegou ao local, a cena que viu a fez parar, sem ar. Um carro preto, grande e luxuoso, estava capotado na lateral da estrada. A frente estava completamente destruída, vidros espalhados por todo lado, fumaça saindo do capô. O carro estava de lado, apoiado contra uma árvore, e Helena podia ver que estava prestes a pegar fogo. Ela não pensou. Simplesmente correu até o carro, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Chegou perto da porta do motorista e olhou para dentro. Tinha um homem inconsciente no banco de trás, a cabeça caída para o lado, sangue escorrendo de um corte na testa. Ele estava vestido com um terno caro, todo manchado de sangue e terra. No banco da frente, o motorista também estava desacordado, preso pelo cinto de segurança. Helena tentou abrir a porta de trás, mas estava travada. Ela puxou com força, 1, 2, 3 vezes, até que finalmente a porta cedeu com um barulho seco. A fumaça estava ficando mais densa, o cheiro de gasolina enchendo o ar. Helena sabia que não tinha muito tempo. Ela entrou no carro da melhor forma que conseguiu, tentando alcançar o homem no banco de trás. Ele era grande, pesado, e ela era pequena e magra. Como ia conseguir tirá-lo dali? Mas ela não podia desistir, não podia deixar aquele homem morrer. Ela passou os braços por baixo dos ombros dele e começou a puxar, usando toda a força que tinha. O homem gemeu baixinho, ainda inconsciente, e Helena sentiu um lampejo de esperança. Ele estava vivo. Ela continuou puxando, arrastando o corpo dele para fora do carro, centímetro por centímetro. Os músculos dos braços ardiam, as pernas tremiam, mas ela não parou. Finalmente, conseguiu tirá-lo completamente do carro e o arrastou para longe, colocando-o no chão molhado, debaixo da chuva. Nesse momento, o homem abriu os olhos. Eram olhos azuis, intensos mesmo na escuridão e na chuva. Ele olhou para Helena com uma expressão confusa, tentando entender o que estava acontecendo. — Você está bem? Helena perguntou, a voz saindo trêmula, o medo e a adrenalina misturados. — Houve um acidente. Não se mexa. Eu vou buscar ajuda. O homem tentou falar, mas só conseguiu fazer um som rouco.
Ele levantou a mão como se quisesse tocar no rosto dela, mas a mão caiu de volta no chão sem força. Helena percebeu que ele estava ficando inconsciente novamente. Ei, ei, fica comigo, ela disse, segurando o rosto dele entre as mãos. Não fecha os olhos, fica acordado. Foi nesse momento que o medo tomou conta dela de forma diferente. Ela estava ali, sozinha com um homem que ela não conhecia, na chuva, no escuro, segurando o rosto dele entre as mãos. E de repente, sem nem pensar no que estava dizendo, as palavras saíram da boca dela num sussurro quase inaudível. Eu nunca fiquei sozinha com um homem, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Mas o homem ouviu. Mesmo na confusão, mesmo com a dor, ele ouviu. E alguma coisa naquelas palavras fez com que ele abrisse os olhos novamente e olhasse para ela de um jeito diferente, um jeito que Helena não conseguiu decifrar. Era como se ele tivesse visto algo nela naquele momento, algo que o fez querer ficar acordado, querer lutar. Helena sentiu o rosto esquentar, mesmo com a chuva fria batendo nela. Ela não sabia por que tinha dito aquilo. Não fazia o menor sentido naquela situação, mas tinha saído naturalmente, como se fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. O homem continuou olhando para ela, e Helena viu nos olhos dele algo que a assustou e a atraiu ao mesmo tempo. Era vulnerabilidade, era medo, mas também era algo mais profundo, algo que ela não sabia nomear. Você me salvou, ele conseguiu dizer, a voz fraca e rouca. Obrigado. E então os olhos dele se fecharam novamente, e dessa vez ele não acordou. Helena entrou em pânico. Ela pegou o pulso dele e sentiu que ainda estava batendo, fraco, mas constante. Ela olhou ao redor desesperada, procurando por alguém, por ajuda. Mas a estrada estava vazia. Ela estava completamente sozinha. Foi então que se lembrou do motorista. Ela correu de volta até o carro, que agora estava começando a pegar fogo de verdade. As chamas lambiam o capô. A fumaça estava preta e densa. Ela tentou abrir a porta do motorista, mas estava completamente travada. Não tinha como tirá-lo de lá sem ajuda. Helena voltou correndo até onde tinha deixado sua bolsa, pegou o celular que estava dentro e ligou para a emergência. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número. Alô? Preciso de uma ambulância urgente. Houve um acidente na Estrada Velha, na curva do Eucalipto. Tem 2 homens feridos. Um deles está inconsciente, o outro está preso no carro que está pegando fogo. Por favor, venham rápido. A atendente do outro lado tentou acalmá-la, pedindo mais informações, mas Helena mal conseguia falar direito. Ela deu todos os detalhes que conseguiu, repetiu o local 3 vezes e desligou quando a mulher garantiu que a ambulância e os bombeiros já estavam a caminho. Helena voltou correndo até o homem que tinha tirado do carro. Ele continuava inconsciente, a chuva lavando o sangue do rosto dele. Ela tirou o próprio casaco encharcado e colocou debaixo da cabeça dele, tentando deixá-lo mais confortável. Enquanto esperava pela ambulância, Helena ficou ali ao lado dele, segurando a mão dele entre as suas, como se aquele contato pudesse mantê-lo vivo. Ela olhou para o rosto dele com mais atenção agora. Mesmo machucado, mesmo coberto de sangue e terra, dava para ver que ele era bonito. Tinha traços fortes, maxilar marcado, cabelos escuros molhados pela chuva. Devia ter uns 30 e poucos anos, talvez um pouco mais. Quem era aquele homem? O que ele estava fazendo na estrada naquela hora da noite? Ela olhou para o carro em chamas. Era um carro caríssimo, daqueles que só gente muito rica tinha. Terno de grife, relógio que brilhava mesmo na escuridão. Aquele homem claramente vinha de um mundo completamente diferente do dela. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram uns 10 minutos, Helena ouviu o som da sirene se aproximando. A ambulância chegou primeiro, seguida pelo caminhão dos bombeiros. Paramédicos desceram correndo, trazendo macas e equipamentos. Helena se afastou, deixando que eles fizessem o trabalho. Um dos paramédicos veio até ela. A senhora está ferida? Ele perguntou, olhando para o estado dela, toda molhada e suja de terra e sangue. Não, não, Helena respondeu, tremendo de frio e de choque. Eu só ajudei. Eu tirei ele do carro antes de pegar fogo. O paramédico olhou para ela com admiração.
A senhora salvou a vida dele. Mais alguns minutos e ele teria morrido queimado. Enquanto os bombeiros trabalhavam para tirar o motorista do carro, os paramédicos colocaram o homem na maca e o levaram para dentro da ambulância. Helena ficou parada ali, sem saber o que fazer. Um dos paramédicos acenou para ela. Vem com a gente. Você precisa ser examinada também, está em choque. Helena quis recusar dizer que estava bem, mas as pernas dela cederam e ela quase caiu. O paramédico a segurou e a ajudou a entrar na ambulância. Lá dentro, ela sentou no banco ao lado da maca onde o homem estava. Os paramédicos trabalhavam rápido, checando os sinais vitais dele, colocando soro, estancando o sangramento. Helena ficou olhando, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Meia hora atrás ela estava na biblioteca organizando livros, e agora estava numa ambulância, ao lado de um homem que ela tinha acabado de salvar, um homem cujo nome ela nem sabia, mas cujos olhos azuis e intensos já estavam gravados na memória dela de um jeito que ela não conseguia explicar. A ambulância chegou ao pequeno hospital de Vila das Águas em 15 minutos. Era um hospital simples, com poucos recursos, mas os médicos e enfermeiros eram dedicados e faziam o melhor que podiam. Helena foi levada para uma sala de emergência, onde uma enfermeira a examinou rapidamente. Tirou a pressão, checou se ela tinha algum ferimento, fez algumas perguntas sobre como ela estava se sentindo. Helena respondeu tudo no automático, a mente ainda presa naqueles olhos azuis, naquele momento em que ela tinha dito que nunca tinha ficado sozinha com um homem. Por que ela tinha dito aquilo? Que tipo de confissão absurda era aquela para fazer a um desconhecido ferido no meio de um acidente? A enfermeira declarou que Helena estava bem, só um pouco em choque, e disse que ela podia ir para casa descansar. Mas Helena não queria ir. Ela precisava saber se o homem estava bem, se ele ia sobreviver. Ela perguntou à enfermeira sobre ele, e a mulher disse que os médicos estavam cuidando dele agora, que ele tinha sofrido traumatismo craniano e algumas costelas quebradas, mas que aparentemente ia sobreviver. O motorista também tinha sido trazido pelos bombeiros e estava em cirurgia. O estado dele era mais grave. Helena pediu para ficar, disse que queria ter certeza de que ambos estavam bem, e a enfermeira, vendo a determinação nos olhos dela, não discutiu. Indicou uma cadeira na sala de espera e disse que avisaria quando tivesse notícias. Helena sentou e ficou ali, as roupas ainda molhadas grudando no corpo, o frio penetrando nos ossos, mas ela nem ligava. Ficou olhando para o relógio na parede, vendo os ponteiros se moverem devagar, cada minuto parecendo uma hora. Outras pessoas entravam e saíam da emergência, algumas com ferimentos leves, outras sendo carregadas em macas. A rotina normal de um hospital pequeno numa noite chuvosa. Mas para Helena, aquela noite não tinha nada de normal. Ela tinha salvado a vida de um homem. Ela tinha segurado o rosto dele entre as mãos. Ela tinha olhado nos olhos dele e visto algo que a tinha tocado de uma forma que ela não entendia. 2 horas depois, um médico saiu de uma das salas e veio até a recepção. Helena se levantou imediatamente e foi até ele. Doutor, o homem do acidente, como ele está? Ela perguntou a voz ansiosa. O médico olhou para ela com cansaço, mas também com um leve sorriso. Ele está estável. Teve traumatismo craniano leve, 3 costelas quebradas, alguns cortes e hematomas, mas nada que não vá sarar com tempo e repouso. Ele teve muita sorte. Se não fosse pela pessoa que o tirou do carro, ele teria morrido. Helena sentiu as pernas bambearem de alívio. Posso vê-lo? Ela perguntou sem nem pensar se fazia sentido ou não. O médico hesitou. Ele está sedado agora. Não vai acordar até amanhã de manhã. Mas se você quiser dar uma olhada rápida, eu permito. Afinal, você salvou a vida dele. Ele levou Helena até o quarto onde o homem estava internado. Era um quarto simples, com uma cama, uma cadeira, uma janela pequena. O homem estava deitado na cama, coberto até o peito com um lençol branco. Tinham limpado o sangue do rosto dele, colocado curativos nos cortes. E agora, à luz do quarto, Helena conseguiu ver os traços dele com mais clareza. Ele era realmente bonito, de uma forma diferente, madura. Tinha rugas finas ao redor dos olhos, fios grisalhos nas têmporas,
uma aparência de alguém que tinha vivido muito e carregava o peso do mundo nos ombros. Helena ficou parada na porta, só olhando. Não sabia por quê, mas sentia uma conexão estranha com aquele homem. Como se o destino tivesse colocado ela naquela estrada naquela hora específica por algum motivo. Ela balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Estava cansada, em choque, pensando besteira. "Obrigada, doutor", ela disse, virando-se para sair. O médico acompanhou ela até a saída. "Você fez uma coisa muito corajosa hoje. Deveria estar orgulhosa", ele disse, colocando a mão no ombro dela de forma paternal. Helena deu um meio sorriso e saiu do hospital. Lá fora a chuva tinha parado. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ela começou a caminhar para casa, cada passo pesado, o corpo doendo, a mente exausta. No dia seguinte, Helena acordou com o corpo todo dolorido. Os músculos que ela tinha forçado para tirar o homem do carro estavam reclamando. Cada movimento era um lembrete do que tinha acontecido na noite anterior. Ela levantou, tomou um banho quente que ajudou um pouco com a dor e se arrumou para ir trabalhar. Mas antes de ir para a biblioteca, decidiu passar no hospital para saber como o homem estava. Não conseguia tirar ele da cabeça e precisava ter certeza de que estava tudo bem. Chegou ao hospital pouco depois das 9 da manhã. Foi direto à recepção e perguntou sobre o paciente do acidente da noite anterior. A recepcionista checou no sistema e disse que ele tinha acordado há 1 hora, estava consciente e pedindo para falar com a pessoa que o tinha salvado. O coração de Helena deu um pulo. Ele estava pedindo por ela? A recepcionista indicou o número do quarto e Helena subiu as escadas, o nervosismo crescendo a cada degrau. Parou na frente da porta do quarto, respirou fundo e bateu de leve. "Entre!" Uma voz masculina, forte mas rouca, respondeu de dentro. Helena abriu a porta e entrou. O homem estava sentado na cama, recostado em travesseiros, o rosto ainda com os curativos, mas os olhos bem abertos e alertas. Quando viu Helena, ele parou de mexer no soro que estava conectado ao braço dele e a olhou com uma intensidade que a fez parar no meio do quarto. "Você", ele disse, e tinha algo na voz dele que Helena não conseguiu identificar. Surpresa, alívio, reconhecimento. "Você é a mulher que me salvou." Helena assentiu sem saber o que dizer. Ficou parada ali, as mãos nervosas, segurando a alça da bolsa. "Como você está se sentindo?" Ela finalmente perguntou, a voz saindo mais baixa do que ela queria. O homem deu um meio sorriso, e mesmo com os curativos e os hematomas, o sorriso transformou o rosto dele completamente. "Dolorido, mas vivo. Graças a você." Ele fez um gesto para que ela se aproximasse. "Por favor, senta. Preciso agradecer direito." Helena hesitou, mas acabou se aproximando e sentando na cadeira ao lado da cama. Agora que estava perto, conseguia ver os detalhes dele melhor. Os olhos azuis que tinham a cor do céu depois da tempestade, as mãos grandes e fortes mesmo machucadas, a forma como ele a olhava como se estivesse tentando memorizar cada traço do rosto dela. "Meu nome é Gabriel", ele disse, estendendo a mão. "Gabriel Mendes." Helena pegou a mão dele, sentindo um choque percorrer o braço quando as peles se tocaram. "Helena", ela respondeu. "Helena Andrade." Ficaram assim por alguns segundos, as mãos conectadas, até que Helena percebeu e soltou rapidamente, o rosto ficando vermelho. Gabriel riu baixinho, mas parou porque a risada fez as costelas doerem. "Ai, droga!" ele disse, fazendo uma careta. "Me lembrou que estou todo quebrado." Helena se inclinou para a frente, preocupada. "Você deveria ficar quieto. Não deveria estar rindo ou fazendo esforço." Gabriel olhou para ela com aquele sorriso de lado novamente. "Difícil ficar quieto quando tenho a mulher que me salvou aqui na minha frente. Tenho 1000 perguntas para fazer." Helena sentiu o nervosismo aumentar. "Perguntas? Sobre o quê?" Gabriel ficou sério agora. "Sobre como você apareceu naquela estrada na hora certa. Sobre como conseguiu me tirar do carro sozinha, sendo que eu peso uns 90 quilos. Sobre por que você arriscou sua vida para salvar um completo estranho." Helena desviou o olhar sem saber como responder. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria."
ela disse, as mãos brincando nervosas com a alça da bolsa. Não podia deixar você morrer ali. Gabriel balançou a cabeça. Não, Helena. Qualquer pessoa teria ligado para a emergência e esperado. Você entrou naquele carro, me arrastou para fora, ficou comigo debaixo da chuva. Isso não é o que qualquer pessoa faz. Isso é coragem, isso é bondade. Helena sentiu os olhos arderem. Não estava acostumada com elogios. Não estava acostumada com alguém vendo valor no que ela fazia. Eu trabalho em biblioteca, ela disse, tentando mudar de assunto. Fico no meio de livros o dia todo. Não sou nenhuma heroína. Gabriel continuou olhando para ela daquele jeito intenso. Para mim você é, ele disse, e tinha tanta sinceridade na voz dele que Helena teve que desviar o olhar de novo. Ficaram em silêncio por alguns segundos, um silêncio confortável, mas carregado de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. Me conta sobre você. Mora aqui em Vila das Águas? Tem família? Helena engoliu em seco. Moro aqui a vida toda e não tenho família. Meus pais morreram há 5 anos. Moro sozinha. Gabriel percebeu a dor na voz dela. Sinto muito, ele disse, e parecia que realmente sentia. E você? Helena perguntou, querendo tirar o foco dela. O que você faz? Por que estava passando pela cidade naquela hora? Gabriel suspirou. Sou empresário. Tenho uma empresa de desenvolvimento imobiliário em São Paulo. Estava voltando de uma reunião em Belo Horizonte, tinha que estar de volta em São Paulo hoje de manhã para outra reunião importante. Ele olhou pela janela, o rosto ficando sombrio. Acho que vou perder essa reunião. Helena sentiu uma pontada de culpa, como se fosse responsabilidade dela. O motorista, como ele está? Ela perguntou, lembrando do homem que tinha ficado preso no carro. O rosto de Gabriel ficou ainda mais sombrio. Roberto. Ele é meu motorista há 10 anos, mais que isso, é meu amigo. Está em estado grave, mas os médicos dizem que vai sobreviver. Vai precisar de cirurgias, de tempo, mas vai ficar bem. Ele olhou para Helena novamente. Você tentou salvá-lo também, não foi? A enfermeira me contou que você quis voltar ao carro para tirá-lo. Helena assentiu, mas não consegui. A porta estava travada, o fogo já estava muito forte. Gabriel pegou a mão dela de novo, dessa vez com mais firmeza. Você fez tudo o que podia, e já fez mais do que qualquer pessoa faria. Vou ser eternamente grato a você, Helena. Aquele toque, aquela gratidão, aqueles olhos azuis olhando para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Tudo isso fez algo dentro de Helena se mexer, se abrir. Mesmo que só um pouquinho. Ela não tirou a mão dessa vez. Ficou ali, sentada ao lado da cama, segurando a mão de um homem que ela tinha acabado de conhecer, mas que de alguma forma já parecia familiar, já parecia importante. Quanto tempo você vai ficar no hospital? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Gabriel deu de ombros, fazendo uma careta de dor ao fazer o movimento. O médico disse que preciso ficar em observação por uns 3 dias, talvez mais. Depende de como evoluir. Helena assentiu. Então vou te visitar de novo amanhã, ela disse, e as palavras saíram naturalmente, sem ela pensar. Trazer alguns livros, se você quiser, para passar o tempo. Gabriel sorriu, e dessa vez foi um sorriso completo, genuíno. Eu adoraria, ele disse. E naquele momento, com as mãos deles ainda conectadas com o sol da manhã entrando pela janela e iluminando o quarto simples do hospital, algo começou. Algo pequeno, frágil, mas real. Uma conexão que nenhum dos dois estava esperando, mas que ambos, sem perceber, já estavam começando a querer. Helena voltou ao hospital no dia seguinte, como tinha prometido. Levou 3 livros que tinha escolhido com cuidado na biblioteca. Um romance leve, um livro de contos e uma biografia. Não sabia qual tipo de leitura Gabriel gostava, então decidiu dar opções. Quando entrou no quarto, ele estava sentado na cama, mexendo no celular com cara de frustração. Ao vê-la, o rosto dele se iluminou de uma forma que fez o coração de Helena acelerar. Você veio, ele disse, largando o celular na mesinha ao lado. Achei que você ia esquecer. Helena riu baixinho. Prometi que viria.
e sempre cumpro minhas promessas. Ela se sentou na cadeira que já estava começando a parecer o lugar dela e mostrou os livros. Gabriel olhou para eles com uma expressão divertida. Confesso que faz anos que não leio um livro, ele disse, pegando a biografia nas mãos. Minha vida virou só trabalho, reuniões, números. Não sobra tempo para mais nada. Helena sentiu uma tristeza por ele. Então está na hora de mudar isso, ela disse, empurrando os livros para mais perto dele. Enquanto estiver aqui, aproveita para desacelerar um pouco. O mundo não vai acabar se você tirar uns dias de folga. Gabriel riu, mas era uma risada sem graça. Você não conhece minha mãe. Para ela, o mundo acaba sim se eu não estiver presente em cada reunião, cada decisão. Aquilo chamou a atenção de Helena. Sua mãe trabalha com você? Gabriel assentiu, a expressão ficando cansada. Ela é a presidente da empresa. Meu pai fundou tudo, mas morreu quando eu tinha 25 anos. Minha mãe assumiu e me puxou para dentro do negócio. Desde então, minha vida não é mais minha. Tinha uma amargura na voz dele que Helena não tinha ouvido antes. E sua esposa? Ela perguntou, e assim que as palavras saíram, ela se arrependeu. Era invasivo, era pessoal demais, mas Gabriel não pareceu se importar. Pelo contrário, ele olhou para Helena com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ela morreu há 3 anos, Gabriel disse, a voz baixa. Câncer. Descobrimos tarde demais, e quando descobrimos, já não tinha mais nada a fazer. Foram 6 meses de tratamento, de esperança, de ver ela definhar aos poucos até não restar mais nada. Ele parou, engolindo com dificuldade. Desde então, eu me fechei. Trabalho virou minha única forma de não pensar, de não sentir. Minha mãe aproveita isso, me mantém ocupado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu deixo, porque é mais fácil do que enfrentar o vazio. Helena sentiu os olhos arderem. Ela entendia aquela dor. Conhecia aquele vazio. Era o mesmo que ela sentia desde que os pais tinham morrido. Eu entendo, ela disse, estendendo a mão e colocando sobre a dele. Quando meus pais morreram, eu fiz a mesma coisa. Me fechei, me joguei no trabalho, na rotina, em qualquer coisa que me impedisse de sentir. Ainda faço isso, na verdade. Minha amiga Beatriz vive me dizendo que eu preciso viver mais, sair mais, me permitir sentir. Mas é difícil. É muito mais fácil se proteger do que se arriscar. Gabriel virou a mão, entrelaçando os dedos com os dela. Mas você me salvou, ele disse. Isso não foi se proteger. Isso foi se arriscar completamente. Helena deu um sorriso triste. Foi diferente. Naquela hora eu não pensei, só agi. Mas quando se trata de emoções, de me abrir para alguém, aí eu penso demais e acabo não fazendo nada. Ficaram assim, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro, e Helena percebeu que algo estava mudando. Não era mais só gratidão que Gabriel sentia por ela. Tinha outra coisa ali, algo mais profundo, mais perigoso. E ela também sentia, mesmo tentando negar, mesmo tentando se proteger. Estava começando a se importar com aquele homem de uma forma que ia além da compaixão, além da preocupação de uma pessoa por outra. Gabriel quebrou o silêncio primeiro. Fica aqui comigo hoje? Conversa comigo? Não quero ficar sozinho pensando nos problemas que estão me esperando lá fora. Helena não hesitou. Fico, ela disse, apertando a mão dele. E ficou. Passaram a tarde inteira conversando, conhecendo um ao outro de uma forma que raramente acontece entre estranhos. Gabriel contou sobre a infância difícil, sobre o pai exigente que só ligava para negócios, sobre a mãe que nunca demonstrou afeto, sobre como ele tinha se casado com a esposa mais por conveniência e pressão familiar do que por amor, e como tinha se arrependido disso quando ela ficou doente e ele percebeu que nunca tinha realmente a conhecido. Helena contou sobre os pais amorosos que tinha perdido, sobre como a casa ainda estava exatamente como eles tinham deixado porque ela não conseguia mudar nada, sobre a solidão que a consumia às vezes, sobre os livros que eram sua única companhia verdadeira. Quando Helena finalmente olhou para o relógio, já eram 7 da noite. Ela tinha ficado ali por quase 6 horas e nem tinha percebido o tempo passar. Eu preciso ir, ela disse, sem vontade nenhuma de sair daquele quarto.
Tenho que comer alguma coisa e descansar. Amanhã trabalho o dia todo. Gabriel pareceu desapontado, mas assentiu. Obrigado por ficar. Fez o dia passar muito mais rápido. Helena levantou, mas antes de sair, se virou para ele. Vou voltar amanhã depois do trabalho. Se você quiser, claro. Gabriel sorriu. Eu quero. Muito. Helena saiu do hospital com o coração leve pela primeira vez em anos. Não entendia o que estava acontecendo, mas também não queria questionar, só queria sentir. Os dias seguintes seguiram o mesmo padrão. Helena ia trabalhar na biblioteca e, depois do expediente, passava no hospital para visitar Gabriel. Levava livros diferentes cada dia. Às vezes comida que ela mesma preparava porque a comida do hospital era horrível. Gabriel começou a esperar por aquelas visitas com uma ansiedade que ele não sentia há anos. Quando Helena entrava no quarto, era como se o mundo lá fora deixasse de existir. Eles conversavam sobre tudo e sobre nada, riam juntos, compartilhavam silêncios confortáveis. Gabriel começou a ler os livros que ela trazia e descobriu que realmente gostava, especialmente dos contos. Dizia que cada história o fazia pensar sobre a própria vida de forma diferente. No 5º dia, o médico deu alta a Gabriel. Disse que ele estava se recuperando bem, mas que precisava de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Nada de viajar, nada de trabalho, nada de estresse. Gabriel ficou em pânico. Mas eu preciso voltar para São Paulo, ele argumentou. Tenho compromissos, reuniões importantes, a empresa precisa de mim. O médico foi inflexível. Se o senhor não descansar, pode ter complicações sérias. As costelas precisam de tempo para sarar. E o traumatismo craniano não é brincadeira. 2 semanas de repouso, ou o senhor vai acabar voltando para o hospital em estado pior. Gabriel sabia que o médico estava certo, mas a ideia de ficar parado o apavorava. Foi Helena quem sugeriu a solução. Ela estava lá quando o médico deu a notícia e viu o desespero no rosto de Gabriel. Você pode ficar na minha casa, ela disse, e assim que as palavras saíram, ela quis puxar de volta. O que estava pensando? Oferecer a casa dela para um homem que ela conhecia há menos de uma semana? Mas era tarde demais. Gabriel olhou para ela com surpresa. O quê? Não, Helena, eu não posso aceitar isso. Já fez demais por mim. Helena balançou a cabeça, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Tenho um quarto de hóspedes que nunca uso. Você pode ficar lá. Assim não precisa ir para o hotel da cidade, que é péssimo, e também não precisa viajar para São Paulo contra as ordens do médico. E eu posso garantir que você descanse direito. Gabriel ficou olhando para ela por longos segundos, como se estivesse tentando entender por que ela estava fazendo aquilo. Helena também não entendia completamente. Só sabia que a ideia de Gabriel indo embora, de nunca mais vê-lo, fazia seu peito doer de uma forma que ela não estava pronta para examinar. Tem certeza? Gabriel finalmente perguntou. Não quero te dar trabalho ou invadir seu espaço. Helena deu um sorriso pequeno. Tenho certeza, e não é trabalho. Seria bom ter companhia, na verdade. A casa fica muito silenciosa quando estou sozinha. Gabriel assentiu lentamente. Então aceito, mas com uma condição. Eu pago todas as despesas enquanto estiver lá. Comida, luz, água, tudo. Helena quis recusar, mas viu pela expressão dele que não ia adiantar discutir. Tudo bem, ela concordou. E assim, naquela mesma tarde, Gabriel foi para a casa de Helena. Roberto ainda estava no hospital, mas os médicos diziam que ele estava melhorando, o que aliviou muito Gabriel. Ele pegou as poucas coisas que tinha conseguido salvar do acidente e acompanhou Helena até a casa dela. Quando entraram, Gabriel parou na sala e olhou ao redor. Era uma casa simples, mas aconchegante, cheia de livros, fotos nas paredes, móveis antigos, mas bem cuidados. Tinha algo de atemporal ali, como se a casa tivesse parado em outro tempo e se recusasse a voltar ao presente. É bonito, Gabriel disse, olhando as fotos dos pais de Helena. Dá para sentir o amor que tinha aqui. Helena sentiu a garganta apertar. Eles eram incríveis, ela disse, tocando levemente uma foto onde aparecia entre o pai e a mãe, todos sorrindo.
Fizeram dessa casa um lar de verdade. Gabriel se aproximou e ficou ao lado dela, olhando a foto. Você se parece com sua mãe, ele disse. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Helena olhou para ele surpresa. Ninguém nunca tinha dito isso antes. Ela sempre achou que puxava mais ao pai, mas olhando agora, viu que Gabriel tinha razão. Os olhos eram da mãe mesmo. Obrigada, ela disse baixinho, por ver isso. Helena mostrou o quarto de hóspedes a Gabriel. Era pequeno, mas confortável, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Gabriel colocou as coisas dele ali e voltou para a sala. Helena estava na cozinha preparando o jantar. Posso ajudar? Ele perguntou encostado no batente da porta. Helena olhou para ele com uma sobrancelha erguida. Você deveria estar descansando. Médico mandou repouso, lembra? Gabriel deu de ombros fazendo uma careta quando as costelas reclamaram. Repouso não significa ficar parado que nem uma múmia. Posso te fazer companhia enquanto você cozinha, pelo menos. Helena riu e concordou. Gabriel puxou uma cadeira e sentou à mesa da cozinha, observando Helena se movimentar pelo espaço pequeno, com uma familiaridade que vinha de anos fazendo aquilo todos os dias. Ela estava preparando uma sopa simples de legumes com frango. Nada muito pesado, ela explicou. Você ainda está se recuperando, tem que comer leve. Gabriel ficou observando a forma delicada, como ela cortava os legumes, como mexia a panela, como provava o tempero e ajustava. Tinha algo de meditativo naqueles movimentos, algo que acalmava ele de uma forma que ele não sentia há muito tempo. Sabe, Gabriel disse de repente, eu não me lembro da última vez que alguém cozinhou para mim assim, em casa, sem ser empregado ou restaurante. Helena olhou para ele surpresa. Nunca? Nem sua esposa? Gabriel balançou a cabeça. Ela não gostava de cozinhar. E eu sempre estava trabalhando, chegava tarde, comia qualquer coisa rápida e voltava a trabalhar. Nossa vida era corrida demais para esses momentos simples. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Acho que desperdicei muito tempo com coisas que não importavam. E deixei passar as que realmente importavam. Helena sentiu o coração apertar pela tristeza na voz dele. Ela desligou o fogo, tampou a panela e foi até a mesa, sentando na cadeira ao lado dele. Você não pode mudar o passado, ela disse pegando a mão dele, mas pode mudar o presente. Pode escolher viver diferente a partir de agora. Gabriel olhou para as mãos deles entrelaçadas e então olhou nos olhos dela. É isso que estou tentando fazer, ele disse a voz rouca. Estar aqui com você é o primeiro passo. E naquele momento, com o cheiro de sopa no ar e a luz suave da cozinha iluminando o rosto dela, Gabriel percebeu algo que o assustou e ao mesmo tempo o encheu de esperança. Ele estava começando a se apaixonar por Helena. E pela primeira vez em anos, não queria fugir daquele sentimento. Os primeiros dias de Gabriel na casa de Helena foram uma dança cuidadosa de proximidade e distância. Eles estabeleceram uma rotina. Helena acordava cedo, preparava café para os dois e ia trabalhar na biblioteca. Gabriel ficava em casa, tentando trabalhar remotamente no notebook, mas se distraindo constantemente ao olhar pela janela para o jardim que a mãe de Helena tinha plantado. À tarde, quando Helena voltava, jantavam juntos, conversavam na varanda e então cada um ia para seu quarto. Era seguro, era controlado. Mas a tensão entre eles crescia a cada dia, como uma corda sendo esticada aos poucos, prestes a arrebentar. Na noite do 10º dia, tudo mudou. Helena tinha ido dormir mais tarde, depois de ficar lendo na sala enquanto Gabriel mexia no notebook. Ela tinha acabado de apagar a luz do quarto quando ouviu o primeiro trovão. O céu, que estava limpo durante o dia, tinha carregado de nuvens escuras durante a noite. Em minutos começou a chover. Não aquela chuva fina e constante, mas uma tempestade violenta, com raios rasgando o céu e trovões que faziam a casa tremer. Helena sentou na cama, o coração já acelerado. Desde o acidente dos pais, tempestades a apavoravam de uma forma irracional. O acidente tinha acontecido numa noite assim, com chuva forte, raios, trovões. Cada estrondo a levava de volta àquele dia terrível. Ela tentou se acalmar, respirar fundo, contar até 10, todas as técnicas que tinha aprendido ao longo dos anos.
Mas não estava funcionando. Um raio caiu perto, tão perto, que a luz iluminou o quarto inteiro, e o trovão veio imediatamente depois, ensurdecedor. Helena deu um grito abafado e se encolheu na cama, abraçando os joelhos, tremendo. Não percebeu quando a porta do quarto se abriu, não percebeu Gabriel entrando, até sentir a mão dele no ombro dela. "Helena", ele disse, a voz preocupada. "Você está bem?" Ouviu um grito. Ela olhou para ele, os olhos arregalados de medo, e Gabriel entendeu imediatamente. Ele sentou na cama ao lado dela e a puxou para um abraço. "Está tudo bem", ele murmurou, segurando ela firme contra o peito. "É só uma tempestade, vai passar." Helena se agarrou a ele, escondendo o rosto no peito dele, tentando abafar o som dos trovões. Gabriel sentiu o corpo dela tremendo e apertou o abraço, passando a mão pelas costas dela em movimentos lentos e calmantes. "Respira comigo", ele disse baixinho. "Inspira, expira, devagar." Helena tentou seguir, tentou se focar na respiração dele, no batimento cardíaco que ela conseguia ouvir com o ouvido colado ao peito dele. Aos poucos, o tremor foi diminuindo, a respiração foi se acalmando. Ficaram assim por longos minutos, abraçados, esperando a tempestade passar. Mas a chuva não dava sinais de parar e os trovões continuavam, um atrás do outro. "Não vou te deixar sozinha", Gabriel disse, recostando na cabeceira da cama e puxando Helena para ficar aninhada contra ele. "Fica aqui comigo. Quando você tiver medo, segura minha mão. Eu estou aqui." Helena sabia que deveria protestar, dizer que estava bem, que ele podia voltar para o quarto dele. Mas não queria. Pela primeira vez em 5 anos, ela não queria ficar sozinha. Ela queria ficar ali, nos braços dele, sentindo o calor do corpo dele, a força dele a protegendo do medo. A tempestade continuou por horas. Em algum momento, Helena adormeceu, exausta emocionalmente, a cabeça ainda apoiada no peito de Gabriel. Ele ficou acordado, ouvindo a respiração dela, sentindo o peso dela contra ele, e percebeu que nunca tinha se sentido tão completo quanto naquele momento. Não era desejo físico, embora isso também estivesse ali, era algo mais profundo. Era a sensação de estar exatamente onde deveria estar, com exatamente quem deveria estar. Quando finalmente adormeceu, já estava amanhecendo, e a chuva tinha se transformado numa garoa fina. Helena acordou com a luz do dia entrando pela janela. Levou alguns segundos para perceber onde estava, e quando percebeu, sentiu o rosto esquentar. Estava praticamente deitada em cima de Gabriel, a cabeça no peito dele, o braço dele ao redor dela, as pernas entrelaçadas. Ela levantou a cabeça devagar e viu que ele ainda dormia, o rosto relaxado, a respiração profunda e regular. Estava tão bonito assim, sem as preocupações do mundo pesando nos ombros. Helena ficou olhando, memorizando cada detalhe, os cílios escuros, a barba por fazer, as pequenas rugas que apareciam quando ele dormia. E sentiu algo dentro dela se render completamente. Gabriel abriu os olhos e encontrou Helena olhando para ele. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Apenas se olharam, uma comunicação silenciosa acontecendo entre eles. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. "Bom dia", ele disse, a voz rouca de sono. "Você dormiu bem?" Helena assentiu sem conseguir falar. O coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. "Gabriel", ela começou, mas não sabia como continuar, o que dizer. Ele colocou a mão no rosto dela, o polegar acariciando a bochecha. "Eu sei", ele disse simplesmente. "Eu também." E então, ele a beijou. Foi um beijo lento, cuidadoso, como se os dois estivessem com medo de quebrar algo precioso. Helena sentiu o mundo desaparecer ao redor, sentiu cada terminação nervosa do corpo dela acordar, sentiu algo dentro dela se abrir de uma forma que nunca tinha aberto antes. Quando o beijo terminou, ela estava sem ar, tremendo, mas não de medo. Era outra coisa completamente diferente. Gabriel apoiou a testa na dela, os olhos fechados, respirando com dificuldade. "Me desculpa", ele disse. "Eu não queria te pressionar, não queria..."
Helena colocou os dedos nos lábios dele, o silenciando. Não se desculpa, ela disse. Eu quis. Eu quero. As palavras dela foram tudo o que Gabriel precisava ouvir. Ele a beijou novamente, dessa vez com mais intensidade, mais necessidade. As mãos dele subiram pelas costas dela, entrelaçaram nos cabelos dela, a puxando para mais perto. Helena respondeu com a mesma intensidade, deixando todos os medos e inseguranças de lado, se permitindo simplesmente sentir. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Gabriel olhou nos olhos dela, procurando por qualquer sinal de arrependimento, mas só viu desejo e algo mais profundo, algo que o encheu de uma esperança que ele tinha certeza que nunca mais ia sentir. Helena, ele disse, a voz carregada de emoção. Eu não planejei isso. Não planejei me apaixonar por você. Mas aconteceu e eu não consigo mais fingir que não está acontecendo. Helena sentiu os olhos arderem, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eu também, ela admitiu, a voz trêmula. Tenho tanto medo, Gabriel. Medo de me machucar, medo de te perder, medo de tudo isso ser um erro. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Não é um erro, ele disse com convicção. Você me salvou, Helena. Não só naquela noite no acidente. Você está me salvando todos os dias desde então, me mostrando como é viver de verdade, como é sentir de verdade. Helena se inclinou e o beijou novamente, e dessa vez não tinha mais dúvida, não tinha mais medo, tinha apenas a certeza de que queria aquele homem, queria aquele momento, queria se entregar completamente. Gabriel a deitou de volta na cama, cobrindo o corpo dela com o dele, cuidadoso por causa das costelas ainda machucadas, mas sem conseguir se afastar. Os beijos ficaram mais profundos, as mãos mais ousadas, a respiração mais difícil. Tem certeza? Gabriel perguntou, parando por um momento para olhar nos olhos dela. Porque se você não tiver, a gente para agora. Não quero que se arrependa. Helena balançou a cabeça. Tenho certeza, ela disse. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E então subiram para o quarto dele, onde a cama era maior, onde teriam mais espaço. A manhã passou num borrão de sensações novas para Helena, de ternura e paixão misturadas, de Gabriel sendo cuidadoso e atencioso, de ela se entregando completamente pela primeira vez na vida. Quando finalmente ficaram deitados, exaustos e satisfeitos, o sol já estava alto no céu. Gabriel puxou Helena para perto. Ela deitou a cabeça no peito dele. E ficaram assim, em silêncio, só curtindo a presença um do outro. Não vai trabalhar hoje? Gabriel perguntou depois de um tempo, passando os dedos pelos cabelos dela. Helena riu baixinho. Vou ligar e dizer que estou doente. Pela primeira vez em 5 anos vou faltar no trabalho. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Me sinto honrado de ser o motivo, ele brincou. E ela deu um tapa leve no peito dele. Ficaram assim o resto da manhã, conversando baixinho, fazendo planos vagos sobre o futuro, evitando pensar no fato de que em alguns dias Gabriel teria que voltar para São Paulo, voltar para a vida dele, e tudo aquilo poderia acabar. Mas no início da tarde, a realidade bateu à porta de forma abrupta. O celular de Gabriel, que estava na mesinha de cabeceira, começou a tocar. Ele olhou para a tela e fez uma careta. Minha mãe, ele disse. E tinha algo na voz dele que fez Helena se afastar um pouco. Gabriel atendeu e Helena podia ouvir uma voz feminina do outro lado, falando alto e rápido. Gabriel tentou responder algumas vezes, mas a mulher não parava de falar. Finalmente ele conseguiu interromper. Mãe, estou bem, sim, o acidente foi grave, mas estou me recuperando. Não posso voltar agora. O médico disse que preciso de repouso. Silêncio enquanto ele ouvia a resposta. Como você descobriu onde estou? Quem te contou? Helena viu o rosto dele ficar pálido e então vermelho de raiva. Você fez o quê? Mandou alguém me investigar? Mãe, você não tem o direito... Mais silêncio, e então Gabriel se levantou da cama, pegando as roupas. Não, você não vai vir até aqui. Mãe, escuta o que estou dizendo. Não preciso de você aqui, estou bem cuidado. Pausa. Sim, tem alguém cuidando de mim, e antes que pergunte, não é da sua conta quem é. Ele desligou o telefone
e jogou na cama, passando as mãos pelo rosto com frustração. Ela está vindo, Gabriel disse, a voz cansada. Descobriu onde estou, está vindo de helicóptero. Deve chegar em algumas horas. Helena sentiu o estômago afundar. De repente, a bolha perfeita em que tinham estado a manhã toda tinha estourado, e o mundo real estava invadindo. O que vamos fazer? Ela perguntou, pegando a própria roupa e se vestindo rapidamente. Gabriel olhou para ela, e tinha tanta frustração e tristeza nos olhos dele que Helena sentiu vontade de chorar. Vamos enfrentar, ele disse. Vou apresentar você a ela. Vou deixar claro que o que está acontecendo entre nós é real, é sério. Mas mesmo enquanto dizia isso, Helena podia ver a dúvida nos olhos dele, e isso a assustou mais do que qualquer tempestade. A mãe de Gabriel chegou exatamente 3 horas depois daquela ligação. Helena e Gabriel estavam na sala, tensos, esperando, quando ouviram o barulho do helicóptero sobrevoando a casa. Era um som completamente fora de lugar naquela cidade pequena e tranquila, e em minutos, vizinhos começaram a sair nas ruas para ver o que estava acontecendo. O helicóptero pousou num campo aberto a 2 quadras da casa de Helena, e alguns minutos depois, uma mulher alta, elegante, vestida com um terno caro e saltos altos que não faziam o menor sentido para aquele chão de terra, apareceu na porta. Gabriel abriu antes que ela pudesse bater. Márcia Mendes tinha a aparência de quem estava acostumada a mandar e ser obedecida. Cabelos loiros presos num coque perfeito, maquiagem impecável, postura ereta. Ela olhou para Gabriel de cima a baixo, como se estivesse avaliando danos em uma propriedade, e então seus olhos pousaram em Helena, que estava parada atrás de Gabriel. A expressão no rosto dela mudou imediatamente para algo entre desprezo e desconfiança. Então é você, Márcia disse, ignorando completamente Gabriel e focando toda a atenção em Helena. A mulher que meu filho achou conveniente mencionar ao telefone. A forma como ela disse a palavra mulher fez parecer um insulto. Gabriel deu um passo à frente, colocando-se entre a mãe e Helena. Mãe, essa é Helena Andrade. Ela salvou minha vida no acidente e tem me hospedado e cuidado de mim enquanto me recupero. Helena, essa é minha mãe, Márcia Mendes. Ele fez as apresentações com um tom formal, como se estivesse numa reunião de negócios, e Helena percebeu que era a forma dele tentar manter o controle da situação. Márcia estendeu a mão para Helena, mas o aperto foi frio, calculado, rápido demais para ser genuíno. Que conveniente, ela disse, o sorriso não chegando aos olhos. Meu filho sofre um acidente bem na frente da sua casa, você o salva e agora ele está morando aqui. Muito conveniente mesmo. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. A insinuação era clara. Não foi bem na frente da minha casa, ela corrigiu, tentando manter a voz firme. Foi na estrada, a caminho da minha casa, e eu não pedi nada em troca, só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Márcia deu uma risadinha seca. Qualquer pessoa decente teria chamado a ambulância e esperado. Você decidiu se envolver pessoalmente. Por quê? O que você quer do meu filho? Gabriel bateu a mão na mesa, fazendo ambas as mulheres pularem. Chega, ele disse, a voz alta e firme. Você não vai entrar na casa dela e acusá-la de nada. Helena não quer nada de mim. Ela me salvou, me acolheu, cuidou de mim, tudo sem pedir nada em troca. Coisa que você nunca fez. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de ressentimento não dito. Márcia olhou para o filho com uma expressão que misturava choque e raiva. Como se atreve a falar assim comigo? Depois de tudo que fiz por você, depois de ter mantido a empresa funcionando, de ter te puxado para cima quando você estava afundando, depois que sua esposa morreu? Gabriel riu, mas era uma risada sem humor. Me puxado para cima? Você me enterrou mais fundo no trabalho para que eu não tivesse tempo de processar a dor. Me manteve ocupado 24 horas por dia para que você pudesse ter controle total sobre mim. Isso não foi ajuda, mãe. Isso foi manipulação. Helena queria desaparecer, queria não estar ali presenciando aquela briga familiar, mas ao mesmo tempo estava começando a entender a prisão em que Gabriel vivia, a forma como a mãe o controlava através da culpa e do trabalho. Márcia se virou para Helena novamente. Você fez isso, ela acusou apontando o dedo. Você colocou essas ideias na cabeça dele.
Algumas semanas aqui nessa cidadezinha ridícula com você e de repente ele acha que pode me desafiar? Helena respirou fundo, lutando para manter a calma. Eu não coloquei nada na cabeça dele. Gabriel é adulto, capaz de pensar por si mesmo. Talvez você devesse dar a ele o crédito que ele merece. Márcia olhou para Helena como se tivesse sido esbofeteada. Ninguém falava com ela daquele jeito, isso era óbvio. Ela se virou para Gabriel. Você tem 48 horas para voltar para São Paulo. Tem uma reunião crucial com investidores na segunda-feira. Se não aparecer, a empresa perde o contrato. E sem esse contrato, 500 pessoas ficam sem emprego. Foi um golpe baixo e todos na sala sabiam disso. Gabriel ficou pálido. Você está usando os empregos das pessoas como chantagem? Márcia deu de ombros, fria. Estou sendo realista. Você é o CEO. A empresa precisa de você. Sua responsabilidade está lá, não aqui brincando de casinha com uma bibliotecária do interior. O insulto foi deliberado e atingiu em cheio. Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ia dar a Márcia a satisfação. Gabriel deu um passo em direção à mãe, a raiva evidente em cada linha do corpo. Sai da casa dela, agora! Márcia sorriu, sabia que tinha marcado o ponto. Vou sair, mas você sabe que estou certa. Você sabe que precisa voltar. Essa fantasia de vida simples não dura, Gabriel. Você pode fingir por alguns dias, mas no final você vai voltar para onde pertence. Ela olhou para Helena uma última vez. E você, querida, vai perceber que não faz parte do mundo dele. Nunca vai fazer. Com isso, Márcia saiu da casa, os saltos batendo forte no chão de madeira. Gabriel ficou parado no meio da sala, as mãos nos cabelos, a respiração difícil. Helena queria ir até ele, confortá-lo, mas sentia que tinha um abismo entre eles agora, um abismo que a visita de Márcia tinha criado. Ela está certa? Helena perguntou, a voz pequena. Sobre eu não fazer parte do seu mundo? Gabriel se virou para ela, os olhos arregalados. O quê? Não, claro que não. Ele atravessou a distância entre eles e segurou os ombros dela. Não escuta nada do que ela disse. Ela está tentando nos separar porque tem medo de perder o controle sobre mim. Mas ela tem razão sobre a empresa, Helena disse, afastando-se gentilmente. Você tem responsabilidades. 500 pessoas dependem de você. Você não pode simplesmente ignorar isso. Gabriel deixou os braços caírem, a frustração evidente. Eu sei. Maldita seja, eu sei. Mas não quero ir, Helena, não quero te deixar, não quero voltar para aquela vida. Helena sentiu o coração se partir em pedaços, mas tentou ser forte. Você tem que ir, ela disse, forçando a voz a ficar firme, pelo menos para essa reunião, para garantir que as pessoas não percam os empregos por sua causa. Depois a gente vê o que fazer. Gabriel olhou para ela por longos segundos, e Helena viu o momento exato em que ele aceitou que ela estava certa. 3 dias, ele disse. Vou para lá, resolvo a reunião e volto em 3 dias. Você promete que vai me esperar? Helena assentiu, mesmo com o medo apertando o peito. Prometo. Gabriel a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto nos cabelos dela. Eu te amo, Helena. Sei que ainda não disse isso direito, mas eu te amo. E vou voltar para você. Juro que vou. Helena segurou ele com força, memorizando a sensação, o cheiro, o calor. Eu também te amo. Ela sussurrou de volta. Só volta logo. Gabriel saiu naquela mesma noite. Márcia tinha mandado o helicóptero voltar para buscá-lo e ele arrumou as poucas coisas que tinha em minutos. A despedida foi rápida, dolorosa, cheia de promessas e esperanças frágeis. Helena ficou na porta vendo o helicóptero decolar, levando Gabriel embora, e sentiu como se uma parte dela estivesse indo junto. Ela voltou para dentro da casa, que de repente parecia grande demais, vazia demais, silenciosa demais. O quarto de hóspedes ainda tinha o cheiro dele. A cama ainda estava desfeita de quando eles tinham passado a manhã ali. Helena sentou na cama e finalmente deixou as lágrimas caírem. Os 3 dias prometidos passaram, e Gabriel não voltou. Helena esperou, o celular sempre por perto, checando mensagens a cada 5 minutos. No primeiro dia, ele ainda mandou mensagens dizendo que tinha chegado bem,
que a reunião era no dia seguinte, que estava com saudade. No segundo dia, as mensagens ficaram mais espaçadas, mais curtas. No terceiro dia, nada. Helena tentou ligar várias vezes, mas as ligações iam direto para a caixa postal. Mandou mensagens que ficaram sem resposta. O medo começou a se transformar em angústia, e a angústia em uma dor surda que se instalou no peito e não saía. Beatriz tentou animá-la, levou vinho, chocolate, filmes para assistirem juntas. Mas Helena mal conseguia prestar atenção. Ficava olhando para o celular, esperando. Uma semana se passou, depois 2. Helena começou a aceitar a verdade que não queria admitir. Gabriel não ia voltar. A mãe dele tinha conseguido. Tinha puxado ele de volta para aquele mundo. Tinha feito ele perceber que a vida com Helena era apenas uma fantasia, um escape temporário da realidade. E a realidade era que eles eram de mundos diferentes, e mundos diferentes não se misturam. Helena tentou voltar à rotina normal, trabalhar na biblioteca, cuidar da casa, viver como vivia antes. Mas tudo parecia sem cor agora, sem sentido. Cada canto da casa tinha uma lembrança de Gabriel. A cozinha onde eles cozinhavam juntos, a varanda onde conversavam até tarde, o quarto onde tinham se entregado um ao outro. Ela tinha se permitido amar, tinha se permitido esperar, e agora estava pagando o preço. A dor era pior do que qualquer coisa que tinha sentido antes, pior até do que quando os pais tinham morrido. Porque dessa vez ela tinha escolhido se abrir, tinha escolhido se arriscar, e tinha perdido mesmo assim. No fim da segunda semana, Helena estava na biblioteca quando a porta se abriu e Gabriel entrou. O coração dela deu um pulo, a esperança inundando o peito por um segundo, antes de ela ver a expressão no rosto dele. Era fria, distante, nada como o homem que tinha partido fazendo promessas de amor eterno. Gabriel, ela disse, levantando da cadeira, as pernas tremendo. Ele ficou parado perto da porta, as mãos nos bolsos, a postura rígida. Helena, preciso falar com você. O tom era formal, educado, como se ela fosse uma estranha. Helena sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O que aconteceu? Por que você não voltou? Por que parou de responder minhas mensagens? As perguntas saíram num jato, a voz dela quebrando no final. Gabriel desviou o olhar, incapaz de encontrar os olhos dela. Eu estava errado, ele disse, e cada palavra foi como uma facada no coração dela. Sobre nós, sobre achar que isso podia funcionar. Nossos mundos são diferentes demais, Helena. Eu tenho responsabilidades, uma vida em São Paulo, uma empresa para tocar. Você tem sua vida aqui. Foi bom enquanto durou, mas foi um erro pensar que podia ser mais do que isso. Helena sentiu as lágrimas correrem pelo rosto, mas não tentou escondê-las. Você prometeu, ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. Você disse que me amava. Você disse que ia voltar. Gabriel finalmente olhou para ela. E o que Helena viu nos olhos dele a destruiu. Não tinha amor ali, não tinha calor. Só tinha uma frieza vazia, como se ele tivesse apagado tudo o que tinha sentido. Eu estava confuso, ele disse. Acabado de sair de um acidente, vulnerável. Confundi gratidão com amor. Mas agora, de volta à minha vida real, percebo que foi só isso. Gratidão. Nada mais. E com essas palavras, ele virou e saiu da biblioteca, deixando Helena ali sozinha, despedaçada, tentando entender como o amor podia se transformar em nada tão rápido. Nos dias que seguiram a visita de Gabriel à biblioteca, Helena entrou em modo automático. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa e repetia tudo no dia seguinte sem realmente estar presente em nada do que fazia. Era como se uma parte dela tivesse se desligado, como se para se proteger da dor, ela tivesse simplesmente parado de sentir. Beatriz estava preocupada, visitava todos os dias, trazia comida que Helena mal tocava, tentava fazer ela falar sobre o que tinha acontecido. Mas Helena não conseguia. Cada vez que tentava colocar em palavras, a dor ficava real demais, grande demais para caber dentro do peito. Ele usou você, Beatriz disse numa noite, enquanto as duas sentavam na varanda da casa de Helena. Aproveitou que você salvou a vida dele, que cuidou dele, e depois te jogou fora como se você não fosse nada.
Eu quero ir até São Paulo e dar um soco na cara dele. Helena balançou a cabeça, cansada demais até para defender Gabriel. Não adianta, Bia. Ele deixou claro o que sente, ou melhor, o que não sente. Ela olhou para as próprias mãos, lembrando como Gabriel tinha segurado elas, tinha beijado os dedos dela, tinha prometido que nunca ia soltar. Tudo mentira. Tudo ilusão. Você merece tanta coisa melhor que esse homem. Beatriz continuou, a raiva evidente na voz. Você merece alguém que te valorize, que veja como você é incrível, que não te abandone na primeira dificuldade. Helena deu um sorriso triste. Talvez eu não mereça nada disso. Talvez a mãe dele estivesse certa. Talvez eu realmente não seja do mundo dele, e ele percebeu isso quando voltou para a vida real dele. Beatriz segurou os ombros da amiga, forçando ela a olhar nos olhos dela. Não fala assim. Não deixa aquela mulher horrível colocar essas ideias na sua cabeça. Você é maravilhosa, Helena. E se ele não viu isso, o problema é dele, não seu. Enquanto isso, em São Paulo, Gabriel estava passando pelo próprio inferno particular. A reunião com os investidores tinha sido um desastre. Ele mal conseguiu se concentrar, a mente constantemente voltando para Helena, para a forma como ela tinha olhado para ele na última vez que se viram, cheia de amor e esperança. Quando voltou da reunião, Márcia estava esperando no escritório dele com uma pasta na mão e uma expressão de satisfação no rosto. Precisamos conversar, ela disse, jogando a pasta na mesa dele. Gabriel olhou para a pasta com desconfiança. Sobre o quê? Sobre sua namoradinha do interior? Márcia respondeu, sentando na cadeira em frente à mesa dele, como se fosse a dona do lugar. Contratei um investigador para fazer uma checagem de antecedentes dela. Sempre é bom saber com quem estamos lidando. Gabriel sentiu a raiva explodir dentro dele. Você fez o quê? Que droga de direito você acha que tem de investigar a vida dela? Márcia abriu a pasta e começou a folhear papéis. Todo o direito de proteger meu filho de uma oportunista. E olha só o que descobri. Sua Helena não é tão inocente quanto parece. Gabriel pegou a pasta das mãos da mãe e começou a ler. O que viu o deixou gelado. Segundo o relatório, Helena tinha histórico de se relacionar com homens ricos que passavam pela cidade. Tinha supostamente recebido dinheiro de pelo menos 3 deles nos últimos 2 anos. Havia até fotos dela com esses homens, jantando em restaurantes, entrando em hotéis. Gabriel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não podia ser verdade. A Helena que ele conhecia não era assim, mas as evidências estavam ali, preto no branco. Isso é mentira, ele disse, mas a voz saiu sem convicção. Márcia deu de ombros. Os fatos estão aí. Ela viu você como mais uma oportunidade, Gabriel. Salvou sua vida e depois te envolveu emocionalmente para conseguir o que queria. É uma estratégia antiga, mas ainda funciona. Gabriel jogou a pasta de volta na mesa, recusando-se a acreditar. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Ele começou a lembrar de pequenas coisas. Como Helena tinha oferecido a casa tão rapidamente, como ela nunca tinha recusado quando ele oferecia pagar pelas coisas, como ela parecia saber exatamente o que dizer para fazê-lo se sentir especial. Seria tudo calculado? Seria tudo uma mentira? Nos dias seguintes, Gabriel tentou trabalhar, tentou focar na empresa, mas a dúvida o consumia. Ele queria ligar para Helena, confrontá-la com o relatório, pedir explicações. Mas tinha medo da resposta. Medo de descobrir que tudo tinha sido uma farsa, que o amor que ele tinha sentido não era correspondido. Que ele tinha sido apenas mais um alvo fácil. Márcia aproveitou a hesitação dele para aumentar a pressão. Marcava reuniões atrás de reuniões, mantinha ele ocupado do amanhecer até tarde da noite. Não dava espaço para ele pensar, para ele questionar. Uma semana depois de ter voltado para São Paulo, Márcia entrou no escritório de Gabriel com outra notícia. Consegui marcar um jantar com o Silva na sexta-feira, ela disse, organizando papéis na mesa dele sem pedir permissão. A filha deles, Camila, acaba de voltar de um mestrado em Londres. Linda menina, educada, da nossa classe social. Seria uma ótima parceira para você, tanto pessoal quanto profissionalmente. Gabriel olhou para a mãe com incredulidade. Você está tentando me arranjar um casamento?
Sério? Márcia não pareceu nem um pouco envergonhada. Estou tentando te mostrar que existem opções melhores do que uma bibliotecária interiorana, que provavelmente só quer seu dinheiro. Gabriel deveria ter recusado na hora. Deveria ter mandado a mãe embora e ligado para Helena, pedido desculpas por ter sumido, explicado o que estava acontecendo. Mas a dúvida ainda estava lá, roendo por dentro, e a parte fraca dele, a parte que tinha medo de se machucar de novo, aceitou. Tudo bem, ele disse, odiando-se por isso. Eu vou ao jantar, mas só porque é um compromisso de negócios. Márcia sorriu, satisfeita. Ela sabia que tinha ganhado. Uma vez que Gabriel começasse a sair com Camila, a participar de eventos sociais com ela, a memória de Helena ia desvanecer, até desaparecer completamente. E foi exatamente isso que aconteceu nas semanas seguintes. Gabriel se afundou no trabalho e nas obrigações sociais que a mãe arranjava. Jantares com a família Silva, eventos de caridade, onde Camila aparecia como acompanhante dele, reuniões onde Márcia já tratava Camila como futura nora. Gabriel deixou tudo acontecer, num estado de apatia que o lembrava dos dias depois que a esposa tinha morrido. Ele parou de pensar em Helena, ou pelo menos tentou. Bloqueou o número dela no celular porque ver as mensagens dela, cada vez mais desesperadas no começo e depois mais espaçadas até pararem completamente, doía demais. Roberto, que tinha finalmente saído do hospital e voltado a trabalhar, foi o único que teve coragem de confrontar Gabriel. "O que o senhor está fazendo?" Ele perguntou uma noite depois de levar Gabriel para a casa de mais um evento social. "Aquela moça salvou nossas vidas. Ela cuidou do senhor, amou o senhor. E o senhor está aqui, fingindo que nada disso aconteceu, se deixando ser manipulado pela dona Márcia de novo." Gabriel olhou para Roberto com olhos cansados. "Você não entende, Roberto. Ela não era quem eu pensava que era. Minha mãe me mostrou provas." Roberto balançou a cabeça com tristeza. "Com todo respeito, senhor Gabriel, mas sua mãe mostraria qualquer coisa para te afastar daquela moça. Ela tem medo de perder o controle sobre o senhor. E o senhor sabe disso. Lá no fundo, sabe que está se enganando." Gabriel virou o rosto, incapaz de encarar a verdade nos olhos do amigo. "Não importa mais, já passou. Eu vou seguir em frente e fazer o que é esperado de mim." Roberto suspirou. "O senhor vai se arrepender disso. Vai perceber tarde demais que jogou fora a única coisa real que teve na vida nos últimos anos." Mas Gabriel já tinha saído do carro, fechando a porta e encerrando a conversa. Foi então que Márcia deu o golpe final. Numa manhã, ela entrou no escritório de Gabriel com champanhe e sorrisos. A família Silva concordou. Eles querem oficializar o noivado no mês que vem. Grande festa, toda a sociedade paulista presente. Vai ser lindo. Gabriel olhou para a mãe e, pela primeira vez em semanas, sentiu algo além de apatia. Sentiu raiva. Raiva dela, raiva de si mesmo, raiva de tudo. Mas a raiva veio tarde demais. Ele já tinha aceitado tantos jantares, tantos eventos, já tinha deixado Camila acreditar que havia algo entre eles. Como podia voltar atrás agora? Como podia destruir as expectativas de todos, decepcionar mais uma vez? Então ele fez o que sempre fazia quando não sabia o que fazer. Concordou. Aceitou o noivado, aceitou a festa, aceitou o futuro que a mãe tinha desenhado para ele, e enquanto fazia isso, uma parte dele morreu por dentro, a parte que Helena tinha acordado, a parte que tinha aprendido a sentir de novo, a viver de novo. Essa parte foi enterrada tão fundo que Gabriel duvidou que algum dia conseguisse encontrá-la novamente. E talvez fosse melhor assim, melhor viver sem sentir do que sentir, e se machucar. Ou pelo menos era isso que ele tentava se convencer, enquanto olhava pela janela do escritório para a cidade enorme e fria que era São Paulo, desejando estar em qualquer lugar menos ali. 2 meses tinham se passado desde que Gabriel tinha saído da biblioteca naquela tarde terrível. Helena tinha parado de chorar, tinha parado de esperar, tinha parado de sentir. Ou pelo menos era o que ela tentava acreditar. A verdade era que a dor ainda estava lá, sempre presente. Uma companheira constante que a seguia em cada canto da casa, em cada corredor da biblioteca,
em cada respiração. Ela tinha voltado à rotina de antes, mas era como se estivesse vivendo em preto e branco, como se todas as cores tivessem ido embora com Gabriel. Naquela manhã de quinta-feira, Helena acordou sentindo-se estranha, o estômago revirado, a cabeça leve, uma sensação de desconforto que ela não conseguia identificar. Pensou que fosse só cansaço ou talvez estresse. Tinha dormido mal nas últimas semanas. Os pesadelos sobre o acidente dos pais voltando com força, misturados agora com imagens de Gabriel indo embora, sempre indo embora. Ela se levantou, tomou banho, tentou comer alguma coisa, mas assim que o pão torrado tocou a língua dela, o estômago revirou de verdade. Ela correu para o banheiro e vomitou. Beatriz, que tinha passado para tomar café com ela antes do trabalho, apareceu na porta do banheiro com preocupação. — Você está bem? Está doente? Helena lavou o rosto, tentando se recompor. — Não sei. Acho que é só uma virose ou algo assim. Vou ficar bem. Mas ao longo do dia a náusea não passou. Na biblioteca ela teve que correr para o banheiro mais 2 vezes. Uma das funcionárias mais velhas, Dona Célia, olhou para ela com uma expressão conhecedora. — Quando foi sua última menstruação, menina? Ela perguntou de forma direta, como sempre era. Helena parou de organizar os livros, a pergunta a pegando completamente desprevenida. Ela tentou lembrar. Com toda a confusão emocional das últimas semanas, não tinha prestado atenção nisso. Começou a contar mentalmente, e o sangue gelou nas veias. Estava atrasada, muito atrasada. Mais de 6 semanas. — Ai, meu Deus! Ela murmurou sentando numa cadeira antes que as pernas cedessem. Dona Célia veio até ela e colocou a mão no ombro dela. — Você precisa fazer um teste, Helena. Precisa ter certeza. Helena balançou a cabeça, o pânico começando a tomar conta. — Não pode ser. A gente só ficou junto uma vez. Só uma vez. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que uma vez era o suficiente. Ela saiu da biblioteca mais cedo, passou na farmácia e comprou 3 testes de gravidez diferentes. Queria ter certeza absoluta antes de entrar em pânico de verdade. Chegou em casa, trancou-se no banheiro e fez os 3 testes, um atrás do outro, e os 3 deram positivo. 2 listras cor-de-rosa que mudaram a vida dela em segundos. Helena sentou no chão frio do banheiro, os testes espalhados ao redor dela, e tentou processar o que isso significava. Estava grávida. Grávida do filho de Gabriel, do homem que a tinha abandonado, que tinha dito que confundiu gratidão com amor, que estava provavelmente vivendo a vida dele em São Paulo como se ela nunca tivesse existido. As lágrimas vieram, mas dessa vez não eram só de dor. Eram de medo, de confusão, de uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim. Ela colocou a mão na barriga, ainda lisa, sem sinais visíveis do bebê que crescia lá dentro. Um bebê. Ia ter um bebê. Sozinha. Como ia fazer isso? Como ia criar uma criança sem pai, sem apoio, com um salário pequeno de bibliotecária? Mas mesmo com todo o medo, mesmo com toda a incerteza, havia algo mais. Uma pontinha de algo que ela demorou para reconhecer como esperança. Não estava mais sozinha. Tinha uma parte de Gabriel crescendo dentro dela. Uma parte que ele nunca poderia tirar, nunca poderia negar. Beatriz chegou meia hora depois. Helena tinha ligado para ela chorando tanto que mal conseguia falar. Quando viu os testes, Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Depois abraçou a amiga com força. — Tudo bem. A gente vai resolver isso. Você não está sozinha, Helena. Eu estou aqui. Helena se agarrou a ela, deixando o medo e a dor saírem em soluços. — Eu não sei o que fazer, Bia. Não sei se consigo fazer isso sozinha. Beatriz afastou Helena gentilmente e olhou nos olhos dela. — Você é a mulher mais forte que eu conheço. Se alguém consegue, é você. Mas primeiro você precisa contar para ele. Ele tem direito de saber. Helena balançou a cabeça com veemência. — Não. Ele deixou claro que não me quer na vida dele. Não vou usar um bebê para forçá-lo a voltar. Não quero que ele fique comigo por obrigação ou por pena. Beatriz suspirou. Não é sobre você e ele. É sobre o bebê. A criança tem direito de conhecer o pai. E ele tem direito de saber que vai ser pai.
Helena sabia que a amiga estava certa, mas a ideia de ligar para Gabriel, de ouvir a voz dele depois de tanto tempo, de ver a decepção ou a raiva ou a indiferença nos olhos dele, era demais. Não agora, ela disse. Preciso processar isso primeiro. Preciso me acostumar com a ideia antes de contar para ele. Enquanto isso, em São Paulo, Gabriel estava sentado no escritório olhando para o convite de noivado que tinha acabado de chegar da gráfica. Papel caro, letras douradas, tudo muito elegante e frio, exatamente como o noivado em si. Camila era uma moça bonita, educada, exatamente o tipo de mulher que a sociedade esperava que ele se casasse. Mas ele não sentia nada por ela. Conversas eram superficiais, beijos eram mecânicos quando aconteciam. Ela parecia contente com o arranjo. Falava sobre a festa, sobre a lista de convidados, sobre os planos para depois do casamento. Mas Gabriel mal ouvia, a mente sempre longe, sempre voltando para uma casa simples numa cidade pequena, para uma mulher de olhos gentis que tinha o salvado de mais formas do que ela podia imaginar. Roberto entrou no escritório sem bater, como sempre fazia quando sabia que Gabriel precisava ser tirado dos próprios pensamentos. Senhor Gabriel, preciso te mostrar uma coisa, ele disse, segurando o celular. Gabriel olhou para ele com cansaço. O que é agora, Roberto? O motorista hesitou, depois entregou o celular. Na tela tinha uma matéria aberta, algo sobre fraudes em investigações particulares. Gabriel leu sem entender onde Roberto queria chegar, até ver o nome. Era o investigador que a mãe dele tinha contratado para investigar Helena. O homem tinha sido preso por falsificação de documentos e criação de dossiês falsos para clientes que queriam destruir reputações. Gabriel sentiu o mundo parar. O que isso significa? Ele perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Roberto suspirou. Significa que o relatório sobre a moça Helena era falso, senhor. Tudo mentira. As fotos eram montagens, os relatos eram inventados. Sua mãe pagou para que esse homem criasse um dossiê que te afastasse dela. A raiva que Gabriel sentiu naquele momento foi tão intensa que ele teve que segurar na mesa para não cair. Ela mentiu. Minha mãe mentiu para me afastar de Helena. Roberto assentiu. E funcionou. Gabriel jogou o convite de noivado no lixo e se levantou. Onde ela está? Onde minha mãe está? Roberto deu um passo para trás, reconhecendo a fúria no rosto do patrão. Ela saiu para almoçar com a dona Camila e a mãe dela. Devem estar no clube. Gabriel pegou as chaves do carro. Não importa, vou resolver isso agora. E depois vou para a Vila das Águas buscar Helena. Vou implorar o perdão dela. Vou fazer ela me ouvir. Vou passar o resto da vida compensando por ter sido idiota o suficiente para acreditar naquelas mentiras. Roberto sorriu. Era sobre isso que eu queria ouvir o senhor falar. E pela primeira vez em 2 meses, Gabriel sentiu um lampejo de esperança de que talvez não fosse tarde demais para consertar tudo. O confronto entre Gabriel e Márcia no clube foi épico. Ele entrou no restaurante elegante onde ela almoçava com a família Silva, interrompeu a conversa no meio e exigiu que ela saísse com ele imediatamente. Márcia tentou manter a compostura, desculpar-se com o Silva, mas Gabriel não estava disposto a esperar. Agora, mãe, ou eu falo aqui mesmo, na frente de todo mundo. A ameaça era real, e Márcia sabia. Ela se levantou, pediu desculpas ao Silva e seguiu Gabriel até o estacionamento. Assim que estavam sozinhos, Gabriel explodiu. Gritou como nunca tinha gritado na vida. Soltou anos de frustração, de raiva contida, de manipulação. Márcia tentou se defender, dizer que tinha feito tudo pelo bem dele, para protegê-lo de uma oportunista. Mas Gabriel não quis ouvir. Você destruiu a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. Você mentiu, manipulou, falsificou provas. E por quê? Para manter controle sobre mim? Para me manter miserável e preso a você e à empresa para sempre? Márcia empalideceu. Eu sou sua mãe. Tenho o direito de protegê-lo. Gabriel riu e uma risada amarga. Você não é mais nada para mim. Estou fora da empresa, fora da sua vida. Faça o que quiser com tudo, mas me deixa em paz. Ele saiu do clube, entrou no carro e dirigiu direto para a Vila das Águas. Eram quase 5 horas de viagem,
Mas ele nem ligava. Precisava ver Helena, precisava explicar, precisar implorar o perdão dela. Chegou à cidade e já era início da noite. Foi direto para a biblioteca, mas estava fechada. Foi então até a casa dela, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Bateu na porta, esperou. Bateu de novo. Nada. Estava começando a entrar em pânico quando viu Beatriz vindo pela rua com sacolas de compras. Assim que Beatriz o viu, largou as sacolas no chão e marchou até ele com fúria nos olhos. "Você tem coragem de aparecer aqui?" ela gritou, empurrando o peito dele com força. Depois de tudo que fez com ela? Depois de destruir ela e simplesmente desaparecer? Gabriel levantou as mãos em sinal de paz. Eu sei que estraguei tudo. Mas preciso falar com ela. Por favor, onde ela está?" Beatriz cruzou os braços ainda furiosa. "Por que eu te diria? Para você magoá-la de novo." Foi então que Gabriel viu algo no rosto de Beatriz, algo além da raiva. Era preocupação, era medo. "Aconteceu alguma coisa? Ela está bem?" Beatriz hesitou, claramente debatendo consigo mesma se devia ou não contar. Finalmente, suspirou. "Ela está grávida, seu idiota. Grávida de 2 meses. Do seu filho." Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar saiu dos pulmões de uma vez, as pernas ficaram fracas. "O quê? Ela está grávida?" Beatriz assentiu. "E antes que pergunte, ela não quer nada de você. Decidiu criar a criança sozinha, não quer que você fique por obrigação." Gabriel passou as mãos pelo rosto, tentando processar a informação. Ele ia ser pai. Helena estava carregando o filho dele. E ele tinha abandonado ela, tinha deixado ela passar por isso sozinha. "Onde ela está?" Ele perguntou de novo, dessa vez a voz quebrada de emoção. Beatriz apontou para a direção da biblioteca. Foi lá para pegar alguns livros que esqueceu. Deve estar voltando a qualquer momento. Gabriel não esperou mais. Correu na direção da biblioteca, o coração disparado, a mente uma confusão de medo e esperança. Quando dobrou a esquina, viu Helena vindo na direção oposta. Uma bolsa de livros no ombro, a cabeça baixa. Ela estava mais magra, o rosto pálido, os olhos com olheiras. Mas para Gabriel, ela nunca tinha parecido tão bonita. "Helena!" ele gritou, e ela parou no meio da rua levantando a cabeça. Quando viu quem era, a expressão dela mudou de surpresa para dor e então para raiva. Ela virou e começou a andar na direção oposta, mais rápido agora. Gabriel correu atrás dela. "Helena, por favor, preciso falar com você." Ela não parou, não se virou. "Não tenho nada para falar com você, Gabriel, vá embora." Mas Gabriel a alcançou, segurou o braço dela gentilmente. "Por favor, só 5 minutos, deixa eu explicar." Helena se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. "Explicar o quê? Como você me usou? Como mentiu dizendo que me amava e depois me jogou fora como lixo?" A dor na voz dela partiu o coração de Gabriel em pedaços. "Eu sei", ele disse, a voz embargada. "Eu sei que estraguei tudo, mas tem coisas que você não sabe. Minha mãe mentiu para mim. Me mostrou provas falsas de que você só estava comigo por interesse. Eu acreditei nela porque sou um idiota, porque estava com medo de me machucar de novo, mas descobri a verdade. Tudo era mentira. E eu larguei tudo, a empresa, o noivado, tudo, para vir até aqui te pedir perdão." Helena puxou o braço, afastando-se dele. "Noivado? Você estava noivo?" Gabriel fechou os olhos, odiando-se ainda mais. "Era um arranjo da minha mãe. Eu não amava a mulher, nunca amei. Só estava deixando tudo acontecer porque achei que tinha perdido você. Mas cancelei tudo. Rompi com minha mãe, saí da empresa. Só quero você, Helena. Só sempre quis você." Helena balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. "Você me destruiu, Gabriel. Me fez acreditar que era amada. Me fez abrir meu coração depois de anos me protegendo. E depois me jogou fora. Como espera que eu acredite em você agora?" "Porque eu te amo", Gabriel disse, dando um passo na direção dela, caindo de joelhos ali mesmo no meio da rua.
Eu te amo mais do que tudo, e sei do bebê. Beatriz me contou. E se você me deixar, eu vou passar o resto da vida provando que mereço você e nosso filho. Vou morar aqui, vou trabalhar com o que for preciso, vou fazer tudo o que você quiser. Só não me manda embora, por favor. Helena olhou para ele ali de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto dele, a sinceridade em cada palavra. E algo dentro dela, que tinha estado quebrado desde que ele foi embora, começou a se curar. Mas ela não estava pronta para perdoar tão fácil. Você me magoou demais, ela disse a voz baixa. E não é só sobre mim agora. Tenho que pensar no bebê. Não posso deixar você entrar nas nossas vidas e depois sair de novo quando a situação ficar difícil. Gabriel se levantou mantendo distância respeitosa. Então deixa eu provar. Não estou pedindo para me perdoar agora. Estou pedindo uma chance de mostrar que mudei, que aprendi. Vou ficar na cidade. Vou estar aqui todos os dias. E você pode decidir no seu tempo se consegue me perdoar ou não. Helena olhou nos olhos dele, procurando por mentiras, por hesitação. Mas só viu amor, arrependimento e determinação. Tudo bem, ela finalmente disse. Você pode ficar. Mas no hotel, não na minha casa. E vamos devagar. Muito devagar. Gabriel assentiu, um sorriso se formando pela primeira vez em meses. Devagar. Eu aceito. Obrigado, Helena. Obrigado por me dar essa chance. Juro que não vou desperdiçar. E ali naquela rua tranquila de Vila das Águas, começou a longa jornada de reconquista e cura. Os primeiros dias foram difíceis. Gabriel alugou um quarto no único hotel da cidade, um lugar simples mas limpo, e começou a reconstruir a vida dele do zero. Ele acordava cedo todos os dias e passava na padaria para comprar pão fresco e frutas, que deixava na porta da casa de Helena com um bilhete. Às vezes ela aceitava, às vezes devolvia sem abrir. Mas ele não desistia. Toda manhã, lá estava ele, com uma nova tentativa de mostrar que estava falando sério. Beatriz virou a guardiã não oficial de Helena, monitorando cada movimento de Gabriel, pronta para expulsá-lo da cidade ao primeiro sinal de que ele ia magoar a amiga de novo. Mas, conforme os dias passavam, até ela começou a amolecer. Havia algo diferente em Gabriel agora, uma humildade que não estava lá antes, uma determinação genuína de fazer as coisas certas. Ele não estava tentando comprar o perdão de Helena com presentes caros ou promessas vazias. Estava mostrando através de ações pequenas e consistentes que tinha mudado. 2 semanas depois de Gabriel ter chegado, Helena finalmente concordou em conversar com ele de verdade. Marcaram num café da cidade, um lugar neutro onde ela se sentia segura. Gabriel chegou 15 minutos mais cedo, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Quando Helena entrou, ele se levantou imediatamente, puxou a cadeira para ela, esperou que ela se sentasse antes de sentar também. Obrigada por aceitar me ver, ele disse, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de café. Helena assentiu, a mão inconscientemente indo para a barriga que já começava a mostrar uma pequena curva. Precisamos conversar sobre o bebê de qualquer forma. Gabriel olhou para a barriga dela, os olhos se enchendo de emoção. Posso? Ele perguntou, estendendo a mão hesitante. Helena hesitou, mas acabou assentindo. Gabriel colocou a mão sobre a barriga dela, gentil, reverente, como se estivesse tocando algo sagrado. Oi, pequeno, ele murmurou, a voz embargada. Sou seu pai. Desculpa por ter demorado tanto para aparecer. Mas estou aqui agora e não vou mais sair. Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ver Gabriel assim, vulnerável e genuinamente emocionado, quebrava as defesas que ela tinha construído. Eles conversaram por horas naquele café. Gabriel contou tudo, sobre as mentiras da mãe, sobre o dossiê falso, sobre como ele tinha sido fraco e acreditado, porque estava com medo. Contou sobre o noivado arranjado, sobre como tinha se sentido morto por dentro aqueles 2 meses longe dela. E pediu desculpas, repetidas vezes, não esperando ser perdoado, mas precisando que ela soubesse que ele entendia a gravidade do que tinha feito. Helena ouviu tudo, e pela primeira vez permitiu que ele visse a extensão da dor que ele tinha causado.
Contou sobre as noites chorando sozinha, sobre como tinha pensado em ligar 1000 vezes, mas o orgulho não deixava, sobre o medo de criar um filho sozinha. Você não vai criar nosso filho sozinha, Gabriel disse com firmeza. Mesmo que você nunca me perdoe, mesmo que nunca queira ficar comigo de novo, eu vou estar aqui para essa criança. Vou ser o melhor pai que eu puder ser. Helena acreditou nele. Podia ver nos olhos dele que estava falando a verdade. Eu quero perdoar você, ela admitiu a voz baixa. Mas é difícil. Cada vez que olho para você, lembro da dor que senti quando você foi embora. Gabriel assentiu, entendendo. Eu sei. E vou passar quanto tempo for necessário, provando que você pode confiar em mim de novo. Não tenho pressa, Helena. Tenho o resto da vida. E ele manteve a palavra. Nas semanas que se seguiram, Gabriel se estabeleceu em Vila das Águas de forma permanente. Comprou uma casa pequena perto da de Helena, não muito perto para invadir o espaço dela, mas perto o suficiente para estar disponível quando ela precisasse. Ele começou a trabalhar remotamente, mas de forma equilibrada, não mais deixando o trabalho consumir cada minuto do dia. Abriu um pequeno escritório na cidade e começou a contratar pessoas locais, criando empregos, investindo na comunidade. Não estava tentando impressionar Helena, estava genuinamente construindo uma vida ali. Ele ia às consultas de pré-natal com ela, sempre respeitoso, sempre perguntando antes se ela queria que ele fosse. Na primeira ultrassom em que ele estava presente, quando ouviram o batimento cardíaco do bebê, Gabriel chorou abertamente. Segurou a mão de Helena e murmurou agradecimentos que ela mal conseguia ouvir. Era um Gabriel completamente diferente do empresário frio que tinha chegado na cidade meses atrás. Esse Gabriel era humano, vulnerável, capaz de sentir e mostrar emoções. 3 meses após o retorno dele, numa tarde tranquila de sábado, Helena estava no jardim tentando arrancar umas ervas daninhas quando sentiu uma dor nas costas. Gabriel, que estava consertando a cerca que dividia as 2 casas sem ela ter pedido, largou tudo imediatamente e correu até ela. Você não deveria estar fazendo força, ele disse preocupado. Deixa eu terminar isso. Helena ia protestar, mas a dor nas costas estava realmente incomodando. Ela se sentou na cadeira da varanda e ficou observando Gabriel trabalhar no jardim dela. Ele estava suado, a camisa suja de terra, completamente diferente do executivo de terno que ela tinha conhecido. E estava lindo assim, real e presente. Gabriel, ela chamou, e ele parou imediatamente, olhando para ela com atenção. Vem aqui. Ele largou a ferramenta e foi até ela, sentando nos degraus da varanda aos pés dela. Precisa de alguma coisa? Água. Está sentindo dor? Helena balançou a cabeça, estendendo a mão para tocar o rosto dele. Gabriel congelou, sem respirar, esperando. Eu te perdoo, ela disse simplesmente. Ainda dói, e vai demorar para eu confiar completamente de novo. Mas eu te perdoo, e quero tentar. Quero ver se a gente consegue ser uma família de verdade. Gabriel virou o rosto e beijou a palma da mão dela, as lágrimas escorrendo sem vergonha. Obrigado, ele murmurou contra a pele dela. Obrigado. Eu prometo que não vou te decepcionar. Vou passar cada dia te mostrando que você tomou a decisão certa. Helena puxou ele para cima, para mais perto, e pela primeira vez em meses, eles se beijaram. Foi diferente dos beijos anteriores. Tinha uma profundidade nova. Uma compreensão de que tinham passado pelo fogo e sobrevivido. Mais fortes e mais conscientes do valor do que tinham. Eles se casaram 1 mês depois, numa cerimônia simples na biblioteca, o lugar onde tudo tinha começado de certa forma, cercados apenas por amigos próximos. Beatriz foi a madrinha, Roberto, o padrinho. Não tinha luxo. Não tinha centenas de convidados, não tinha nada do que um casamento de Gabriel Mendes deveria ter segundo os padrões da alta sociedade paulista. Mas tinha amor, tinha risadas, tinha esperança. E para Gabriel, era absolutamente perfeito. A gravidez progrediu bem. Helena ficou radiante nos últimos meses. A barriga grande e redonda, Gabriel constantemente maravilhado com cada chute, cada movimento do bebê. Eles montaram o quarto juntos,
pintando as paredes de um amarelo suave, escolhendo móveis simples, mas bonitos. Gabriel lia para a barriga dela todas as noites, histórias dos livros que Helena amava, criando uma tradição que eles pretendiam manter depois que o bebê nascesse. Quando Helena entrou em trabalho de parto numa manhã de domingo, Gabriel estava ao lado dela, segurando a mão dela, encorajando ela, limpando o suor da testa dela. O parto foi longo e difícil, mas quando finalmente ouviram o choro do bebê, tudo valeu a pena. Era uma menina, pequena e perfeita, com os olhos azuis do pai e os cabelos escuros da mãe. Gabriel a segurou pela primeira vez com mãos trêmulas, olhando para aquele pequeno milagre com uma reverência que Helena nunca tinha visto em ninguém. Aurora, ele disse, olhando para Helena. Podemos chamá-la de Aurora. Significa novo começo. Helena sorriu, cansada, mas feliz. Aurora é perfeito. E realmente era. Aurora representava tudo o que eles tinham passado e tudo o que tinham conquistado. Era a prova física de que o amor pode sobreviver até as piores tempestades, que o perdão é possível, que segundas chances existem. Os primeiros meses com um recém-nascido foram caóticos, cheios de noites sem dormir, fraldas sujas, choros inexplicáveis. Mas Gabriel estava ali para tudo, dividindo cada tarefa, cada preocupação, cada momento de alegria. Ele trocava fraldas no meio da madrugada, embalava a Aurora para dormir, cantava canções de ninar desafinadas que faziam Helena rir. 1 ano depois do nascimento de Aurora, a vida tinha encontrado um ritmo próprio. Helena tinha voltado a trabalhar meio período na biblioteca, Gabriel dividia o tempo entre o escritório em casa e cuidar da filha. Eles tinham encontrado um equilíbrio que funcionava, uma rotina que era simples, mas completa. Gabriel nunca voltou para São Paulo de forma permanente. Visitava quando necessário para reuniões importantes, mas sempre voltava no mesmo dia, incapaz de ficar longe da família que tinha construído. Márcia tinha tentado entrar em contato algumas vezes nos primeiros meses, mas Gabriel tinha sido firme. Não queria ela na vida dele até que ela pudesse aceitar e respeitar suas escolhas. Levou quase 2 anos, mas eventualmente ela mandou uma carta pedindo desculpas, não apenas pelo que tinha feito com Helena, mas por anos de manipulação e controle. Ela pedia para conhecer a neta. Gabriel e Helena discutiram longamente e decidiram dar a ela uma chance, mas com limites claros. A primeira visita foi tensa, mas quando Márcia viu Aurora pela primeira vez, algo nela se quebrou. Ela pegou a neta nos braços e chorou, pedindo desculpas novamente, dessa vez olhando nos olhos de Helena. Não foi fácil, e a relação nunca seria como a de mãe e filho deveria ser, mas eles chegaram a um ponto onde podiam pelo menos se tolerar, principalmente por causa de Aurora. E isso era suficiente. Numa tarde de domingo, quando Aurora já tinha completado 3 anos, a pequena família estava na varanda da casa, assistindo o pôr do sol. Aurora dormia no colo de Gabriel, a cabecinha apoiada no peito dele, enquanto Helena estava aninhada ao lado deles. "Você já se arrepende?" Gabriel perguntou de repente, olhando para a esposa. "De ter me dado uma segunda chance?" Helena olhou para ele, para a filha deles, para a casa que tinham construído juntos, para a vida que tinham criado. "Nem por um segundo," ela respondeu, beijando ele suavemente. "Você me salvou tanto quanto eu te salvei naquela noite. A gente só demorou um pouco para perceber." Gabriel sorriu, aquele sorriso completo que agora vinha fácil para ele. "Te amo, Helena. Amo você e nossa filha mais do que palavras podem expressar." Helena se aconchegou mais perto. "Também te amo. E agradeço todos os dias por aquela tempestade, por aquele acidente, por tudo que nos trouxe até aqui." E enquanto o sol se punha sobre Vila das Águas, pintando o céu de laranja e rosa, os 3 ficaram ali completos, uma família que tinha sido testada pelo fogo e saído mais forte do outro lado. E assim, o que começou com um acidente na chuva se transformou na maior bênção das vidas de Helena e Gabriel, provando que às vezes o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo que o caminho seja difícil. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante
e ative o sininho para receber notificações. Nos comentários, conta pra mim. Você acredita em segundas chances no amor? Escreve aí seu nome e sua cidade. Adoro saber quem está nos acompanhando. Compartilha essa história com aquela pessoa que precisa acreditar que o amor verdadeiro existe. Um grande abraço e até a próxima história.